Eu sempre senti que alguém estava me observando, a câmera escondida confirmou o pior. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lúcia saiu do elevador com uma ecobag no ombro, o cabelo ainda com cheiro de comida de escritório. Já era noite em São Paulo. A luz dos postes projetava um tom dourado sobre o piso de pedra úmido, espalhando-se como tinta a óleo. Ela apressou o passo pelo corredor do terceiro andar e enfiou a chave no apartamento que a empresa lhe fornecera havia 6 meses. Lá dentro, silêncio. Apenas a luz da cozinha lançava um feixe morno sobre o chão de madeira. Lúcia trabalhava no departamento financeiro da Gemar Importações Limitada. Uma empresa de médio porte no ramo de importação e exportação. Ela era boa no que fazia, até o boa demais, segundo os colegas. Mas tinha poucos amigos. Talvez por ser calada. Ou talvez por causa dos olhos do diretor Manuel. Toda vez que ele olhava para ela, Lúcia sentia um arrepio. Lúcia, experimenta um batom vermelho escuro, ele já dissera na frente dos outros. Vai combinar com o seu tom de pele pálido. Ela apenas sorriu sem graça, deu de ombros e se afastou. Os colegas trocaram olhares, mas ninguém disse nada. Mas tudo começou a sair do campo do desconforto e escorregar para o pânico numa noite de terça-feira. Naquela noite, Lúcia saiu tarde do trabalho porque precisou resolver uma planilha de despesas do mês com quase 200 linhas de lançamentos de origem desconhecida. Quando chegou em casa, o relógio já marcava quase 9h30. Estava garoando, e ela sacudiu o casaco na porta antes de acender a luz. Foi nesse momento que percebeu que a cortina da sala estava puxada para o lado direito, um hábito que ela nunca teve. Sempre puxava para a esquerda, deixando a luz da rua entrar pela estante. Pode ter sido o vento, murmurou, tentando se acalmar, e foi até a cozinha para esquentar água. Mas então, a escova de dentes dela estava molhada. Ela parou de súbito, encarando a pia. Morava sozinha. Ninguém teria motivo para usar sua escova. Conferiu o tubo de pasta, ainda havia uma marca de aperto recente. Levou a mão à nuca, a palma gelada. Andou rápido até o quarto e acendeu a luz. Tudo parecia normal, mas o cheiro do perfume dela, o Loewe Aura guardado na gaveta, estava mais forte do que o usual. Abriu a gaveta, e o coração apertou, o frasco estava com a tampa aberta. Deu um passo para trás, examinando o ambiente. Nenhum sinal de arrombamento, a porta ainda trancada, nada forçado. Foi até a varanda, olhou para o pátio silencioso. Voltou para dentro, pegou o celular e ligou para Silvia, sua única amiga, repórter investigativa do Jornal Horizonte. Silvia, acho que alguém entrou no meu apartamento. Do outro lado da linha, ouviu-se o som de teclas sendo digitadas, depois silêncio. Você quer dizer um assalto? Não. Nada foi roubado. Mas minha escova de dentes estava molhada. A cortina foi puxada para o lado errado. E meu perfume estava com a tampa aberta. Silvia ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou: a porta estava arrombada? Não. Tudo como se a pessoa tivesse a chave. O silêncio do outro lado da linha tornou-se mais pesado. Silvia falou em tom baixo: você contou isso para alguém da empresa? Lúcia balançou a cabeça, mesmo sabendo que a amiga não podia ver. Quem acreditaria? Vão achar que estou paranoica. Ouviu Silvia suspirar: você não está louca, Lúcia. Mas se sentir que algo está errado, confie no seu instinto. Lúcia sentou-se na beirada da cama, olhando fixamente para o frasco de perfume. Talvez eu tenha esquecido de fechar a tampa. Estou tão cansada ultimamente. Ou talvez não tenha sido você, disse Silvia. Por enquanto, tranque bem as portas. Amanhã passo aí. Não fique muito tempo sozinha. A ligação terminou. Lúcia deitou-se na cama, puxando o cobertor até acima do peito, mesmo sem estar frio. Ela não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, foi para a empresa com um sentimento estranho. As pessoas continuavam rindo, tomando café, fazendo piadas entre as mesas.
Mas ela se sentia como se estivesse boiando num fluxo de temperatura diferente. Cada vez que Manuel passava por trás dela, sentia a nuca gelar. Você está bem? Ontem à noite foi tudo certo? Manuel perguntou de repente, enquanto ela estava na fotocopiadora. Lúcia se sobressaltou, quase deixando cair o maço de documentos. Ah, sim. Tudo certo. Manuel sorriu. Aquele sorriso não tinha nada de amistoso. Às vezes, ficar sozinho demais faz a gente imaginar coisas, né? Ela congelou. Como você sabe? Chutei. Manuel piscou. Acho que seu AP é o 3B, não é? 3C, Lúcia mentiu por reflexo. Manuel sorriu. Ah, confundi. Não lembro bem. Lúcia voltou para a mesa com o coração acelerado. No almoço, sentou-se com Mateus, colega do planejamento, o único que conversava com ela sobre livros. Lúcia, você está com cara de quem não dorme há dias, disse Mateus, mordendo um pedaço de pão. Ando meio cansada, ela forçou um sorriso. Mateus inclinou a cabeça. Você devia tirar um dia de folga. Sabia que o setor financeiro tá parecendo mal assombrado? Só hora extra. Lúcia pensou em dizer algo, mas desistiu. Mateus era uma boa pessoa, ela sentia isso. Mas certas coisas, quando contadas, só geram constrangimento e afastamento. Naquela noite, ao chegar em casa, tudo parecia em ordem. Nada fora do lugar. Mas ela ainda assim não conseguia dormir. Ouviu um som leve, como unhas raspando na parede da varanda, um ruído muito sutil, quase imperceptível, mas que gelou seu corpo inteiro. Levantou-se, acendeu as luzes, checou a tranca, checou as janelas, checou a cozinha. Tudo no lugar. Exceto por uma coisa, os chinelos na sala estavam virados para dentro. Lúcia ficou imóvel. Não podia ter sido ela. Sempre deixava os chinelos virados para fora, era um hábito desde criança. Então, quem? Ela começou a chorar, pela primeira vez em muitos anos. Na manhã seguinte, Silvia chegou. Trouxe café e uma caixinha. Mini câmera. Silvia colocou sobre a mesa. Vou instalar no canto do armário. Ela se conecta ao celular por um app. Ninguém vai notar. Lúcia ficou sentada, olhando a amiga mexer nas coisas. Não sei se vou conseguir viver normalmente se descobrir que alguém realmente entrou. Silvia levantou o rosto. Pior é viver sem saber, não acha? Lúcia assentiu, em silêncio. Depois que Silvia foi embora, Lúcia se estendeu no sofá, olhando para o teto. Pensou em cada vez que Manuel tocou seu ombro ou sem querer. Cada vez que ele ficou muito próximo no elevador. Cada olhar dele para o decote da blusa. E agora, com a noite caindo, ela já não tinha certeza se morava sozinha. Lúcia começou a fazer anotações. No começo, só umas frases rápidas e rabiscadas no caderno de trabalho. Cortina puxada pro lado errado dia 14. Escova de dentes molhada dia 15. Tampa do perfume aberta dia 15. Chinelos invertidos dia 16. Ela nunca foi o tipo meticuloso ao extremo, mas também não era descuidada. No apartamento de menos de 50 metros quadrados, tudo estava à vista. Sabia a posição de cada tomada, cada tempero, cada arranhão na borda da mesa. Por isso, quando uma tomada ao lado da cama estava com o plugue levemente virado para a esquerda, e o fio do carregador esticado mais do que o normal, ela sabia que não estava imaginando. Tô me sentindo sufocada. Lúcia disse a Silvia pelo telefone numa noite. O apartamento parece uma caixa com olhos. Como se alguém estivesse me observando, mas eu não consigo ver. Você checou as imagens da câmera? Silvia perguntou. Sim. Mas ontem à noite não apareceu nada. Talvez a pessoa saiba como evitá-la. Silvia ficou em silêncio por um tempo, depois disse baixinho, Lúcia, se não se sentir segura, acho que você devia sair de lá. Pode ficar na minha casa por enquanto. Não.
Se eu sair, ninguém vai acreditar em mim. Eu preciso saber exatamente o que está acontecendo. No dia seguinte, ao voltar do trabalho, Lúcia notou uma marca de mão estranha impressa levemente no tampo de vidro da escrivaninha. Não estava nítida, mas era diferente da dela, maior, mais comprida. Ela encostou a própria mão por cima e encaixava quase perfeitamente, mas os dedos estavam inclinados para outro lado, como se a pessoa fosse canhota. Na manhã seguinte, ao abrir a porta da varanda para deixar o sol entrar, viu uma marca de sapato com barro. Um rastro da metade do solado, na borda externa do vaso de cacto que ela nunca tocava. Na noite anterior choveu leve, mas ela tinha certeza de que não saíra para fora no frio, e a varanda não tinha cobertura. Lúcia encarou a pegada como hipnotizada, a garganta seca. Pegou o celular, tirou uma foto e depois limpou com um lenço de papel, dominada pelo medo difuso de que, se deixasse ali, ele saberia que ela tinha percebido. Na empresa, tudo parecia igual. Mas bastava observar melhor, e Lúcia começou a notar olhares passando por ela mais rápido. As pessoas cochichavam quando ela entrava na sala de reuniões, e paravam imediatamente depois. Mateus, o colega que costumava almoçar com ela, pediu desculpas e disse que tinha uma reunião urgente com o departamento jurídico. Ela almoçou sozinha no refeitório, mordiscando um pão frio e relendo as anotações em seu caderno. Uma mão pousou de repente em seu ombro, fazendo-a se sobressaltar. Desculpa. Era Carla, uma garota jovem do marketing. Cabelos loiros, olhos claros, voz sempre suave. Lúcia não era próxima, mas já tinham trabalhado juntas em algumas campanhas de análise de dados. Posso sentar? Carla perguntou. Lúcia assentiu com um leve sorriso. Carla se sentou, tirou um sanduíche de atum da bolsa. Hesitou um pouco e então disse: "Vou ouvir algumas pessoas na empresa comentando. Dizem que você está investigando alguma coisa." Lúcia ficou imóvel. "Não é bem uma investigação", respondeu. "Só estou tentando entender algumas coisas no meu apartamento." Carla abaixou os olhos, a voz mais baixa ainda. "O Manuel costuma me mandar mensagens que me deixam desconfortável. Mas não sei com quem falar." Lúcia olhou para a jovem, e viu nos olhos dela uma emoção que conhecia bem: insegurança, dúvida sobre si mesma, incerteza sobre os limites do aceitável. "Você deve registrar tudo. Cada mensagem. Cada frase." Lúcia falou devagar. Carla assentiu, os olhos ficando vermelhos. Lúcia percebeu que não estava sozinha. Mas ao mesmo tempo, essa constatação só aumentava seu medo. Naquela noite, ela chamou Silvia para ir até lá. Sentaram-se lado a lado no sofá, o celular conectado ao aplicativo da câmera miniatura. "Pode ser o Manuel?" Silvia perguntou. Lúcia ficou em silêncio. "Ele conhece bem esse apartamento. A empresa que fornece tudo. Pode conseguir uma cópia da chave sem levantar suspeita." Ou então, Lúcia sussurrou. "Ele nunca precisou de chave. Talvez já tivesse desde o início." Silvia assentiu. "Vou investigar o histórico dos apartamentos que a empresa já distribuiu. Ver se alguém já reclamou antes." Lúcia recostou-se no sofá, exausta. Soltou o ar com a voz quase rouca: "Tô começando a me sentir como uma presa. E a fera tá brincando de caçar." Silvia apertou a mão dela. "Você não vai jogar esse jogo sozinha." No dia seguinte, aconteceu um evento pequeno, mas impactante. Lúcia estava passando pelo corredor do terceiro andar, depois do expediente, quando encontrou seu Felipe, segurança do turno diurno, sempre bem-humorado, que a chamava de a contadora silenciosa. "Boa noite, Lúcia." Ele sorriu. "Ainda está no apartamento 3B?" Lúcia parou. "Sim." Felipe franziu a testa. Teve um cara que me perguntou sobre o 3B. Um homem alto, cabelo escuro, disse que queria verificar o sistema de segurança. Achei que fosse seu amigo." "O senhor lembra quando foi isso?" Lúcia perguntou, a voz trêmula. Felipe pensou um pouco. "Mais ou menos uma semana atrás."
Por volta das 8 da noite. Vi ele entrando no elevador com uma maleta de ferramentas. Lúcia sorriu de forma torta. Obrigada, Felipe. Obrigada por me contar. De volta ao apartamento, o coração dela batia como tambor. Se alguém entrou daquele jeito, com tamanha naturalidade, era porque tinha um plano. Não foi impulso. Nem bebida. Nem piada. Foi de propósito. Ela abriu o armário, olhou para o canto onde a câmera estava instalada. Nada de novo. Depois fechou o armário, foi até a cozinha, sentou-se e escreveu no caderno. Dia 20. Marca de mão no vidro. Pegada de barro na varanda. Segurança confirma homem dizendo ou verificar sistema 1 ponto. Ela olhou para a própria letra, depois fechou o caderno. Ninguém acreditava nela, mas a verdade não podia ficar escondida para sempre. Naquela noite, antes de dormir, Lúcia trancou a porta 3 vezes. Fechou bem as cortinas, colocou o spray de pimenta na gaveta ao lado da cama. Lâmpada do abajur acesa no modo fraco. Abraçou o travesseiro, com o controle da câmera na mão. O ar do quarto parecia pesado, como se alguém segurasse a respiração em algum canto escuro. Qualquer ruído a fazia parar de respirar. Quando o sono chegou, Lúcia sonhou que acordava naquele mesmo apartamento, mas sem portas, sem luz, e do banheiro vinha o som de água correndo. Ela despertou no meio da madrugada, coberta de suor. O relógio marcava 3h12 da manhã. Pegou o celular, abriu o aplicativo da câmera. Nada. Mas a sombra dela mesma no vídeo borrada, esmaecida, bastou para lhe causar calafrios. Amanhã, ela armaria uma armadilha. Lúcia deitou-se na cama, os olhos fixos no teto, onde a luz fria do LED refletia sobre a tinta descascada. Um pensamento surgiu, lento e cortante como uma lâmina, e se ele não tem medo de ser descoberto, então preciso fazê-lo acreditar que já foi. Naquela noite, ela ligou o notebook, as mãos trêmulas digitando cada palavra em um arquivo do Word. Eu sei quem é você. Estou registrando tudo. Se ainda tiver um pingo de vergonha, deixe um pedido de desculpas no lugar que você conhece melhor. Abaixo da última linha, ela inseriu um código QR com um link de rastreamento. Silvia, sua amiga, ajudara a configurar o sistema, e se alguém escaneasse, o local e o dispositivo seriam registrados automaticamente. Lúcia imprimiu a carta, dobrou ao meio, e colocou exatamente na gaveta onde Manuel havia mexido antes. Depois ajustou a câmera, posicionando-a num canto alto para captar toda a sala. Ele vai voltar, com certeza, disse Silvia ao telefone. E se for ele, vamos saber imediatamente pelo ID do dispositivo. Lúcia apagou a luz. A noite em São Paulo estava silenciosa e gelada. Ela não dormiu. Na manhã seguinte, Lúcia reviu o vídeo e descobriu algo assustador. 1h48 da madrugada. Um homem com boné, máscara e luvas finas. Abriu a porta sem arrombar. Andou devagar pelo quarto como quem conhece cada canto. Não pegou nada. Apenas pegou a camisola dela, inalou profundamente. Depois, deitou na cama dela. 2h41 da madrugada. O celular notificou que um dispositivo desconhecido havia escaneado o código QR na Rua da Liberdade 45, exatamente o endereço dela. Menos de 10 segundos depois, a câmera ativou. Ele voltou. Lúcia estava atrás da porta do banheiro, com o spray de pimenta na mão. Na tela, Manuel apareceu com nitidez e sem máscara, sem boné, entrando como se estivesse em casa. Olhou ao redor, parou diante do espelho para arrumar o cabelo, e depois foi até a escrivaninha. Abriu a gaveta que tinha a carta. Leu. Sorriu. Assim que ele sacou o celular, a câmera confirmou: era o dispositivo corporativo de Manuel. Silvia mandou uma mensagem, dele caiu na armadilha. Mas Lúcia não leu. Ela apenas fitava a tela, imóvel. Manuel abriu a gaveta ao lado, tirou a camisola antiga que Lúcia havia dobrado com cuidado. Encostou no rosto, sussurrou. Você deixou esse perfume de novo pra mim, Lúcia. Lúcia encostou-se na parede.
No vídeo, ele se aproximou da cama, sentou-se, deitou de lado. Olhos abertos. Olhando direto para a câmera. E então falou, como se recitasse poesia. Na primeira vez que você entrou no escritório, eu soube que você era diferente. Você não fingia. Não se protegia. Dava vontade de chegar perto, e como se eu tivesse o direito de chegar perto. Lúcia tapou a boca, sem conseguir gritar. Manuel apoiou a mão no travesseiro e continuou. Acha que eu não sei que estou sendo filmado? Eu sei. Mas você não vai fazer nada. Porque tem medo. E ninguém vai acreditar em você. Lúcia caiu no chão. A respiração entrecortada. Ele se levantou e foi embora. O quarto voltou a ficar gelado. Lúcia ligou para Sílvia, quase sussurrando. Ele entrou mesmo, é o Manuel. Sílvia pediu o vídeo imediatamente. Após assistir, disse. Isso não é furto, é transtorno obsessivo. Precisamos chamar a polícia. Lúcia balançou a cabeça. Não tem identificação oficial. Ninguém vai acreditar. Ele não arrombou a porta, isso significa que tem a chave. Sílvia insistiu. Troca a fechadura. Instala mais câmeras. Hoje mesmo. Lúcia obedeceu. O chaveiro seu Ernesto se espantou. Essa fechadura só abre com a chave principal. Tem certeza que não deu a ninguém? Nunca, ela respondeu, os olhos fixos na fechadura. Depois da troca, ficou com uma chave e guardou a outra no cofre com senha dentro do armário. Também instalou uma câmera apontada da cozinha para a porta de entrada. 3 dias depois. 2h13 da manhã. A câmera detectou movimento. Lúcia estava em casa. Pegou o celular, Manuel havia entrado de novo. Dessa vez, o boné caiu. Seu rosto apareceu com clareza. Inconfundível. Ele foi até o armário, abriu gaveta por gaveta, retirou algumas peças e então segurou uma calcinha bege, sorrindo um sorriso torto que Lúcia já tinha visto no escritório. Sussurrou. Lúcia, lembra daquele vestido branco? Lúcia gritou. Vomitou na pia. Tremia como se estivesse em febre. No vídeo, Manuel deitou na cama dela, olhos fechados, como um marido esperando a esposa. Na manhã de domingo, Sílvia apareceu e começou a editar os vídeos. Precisamos de uma versão com rosto e voz claros, sem conteúdo sensível. Precisamos expor isso. Lúcia sussurrou. Ninguém tem o direito de deitar na minha cama sem permissão. Sílvia parou, olhou para ela. Então dessa vez, ele não vai escapar. Na manhã seguinte, Lúcia vestiu um casaco, pôs uma touca, foi direto ao escritório da empresa. Não cumprimentou ninguém, não sorriu. Entrou na sala da diretora de RH, Dona Patrícia, uma mulher elegante, de batom vermelho e voz nasal. Lúcia? Patrícia se surpreendeu. Você tinha horário marcado? Não precisa. Lúcia colocou um pendrive sobre a mesa. Aqui estão os vídeos mostrando o Sr. Manuel invadindo minha casa. 3 vezes. Peço que a empresa tome providências disciplinares. Patrícia franziu a testa. Essa é uma acusação séria. Lúcia falou firme. Não é acusação. É prova. Patrícia olhou o pendrive, depois disse baixinho. Vou analisar. Mas entenda, se isso vazar, pode prejudicar a imagem da empresa. Lúcia riu com desdém. Imagem ou verdade? Escolha. Patrícia apertou os lábios. Volte ao trabalho. Entraremos em contato. Lúcia se virou, sentindo como se uma lâmina girasse dentro do peito. 3 dias depois, chegou um e-mail do RH. Não falava em punição a Manuel. Em vez disso, ela foi convocada por o comportamento não colaborativo e sinais de instabilidade emocional. Foi transferida para o setor de arquivamento interno, onde ninguém trabalhava exceto um senhor chamado Benedito, quase analfabeto digital e que vivia cochilando.
Mateus a evitava. Carla disse timidamente. Não sei o que houve, mas estão dizendo que você causou problemas. Lúcia riu um riso cheio de amargura. Quando acessou o sistema interno de RH, viu que seu perfil havia sido limitado. Não podia mais consultar seu contrato. Nem verificar seus direitos. Naquela noite, foi até o apartamento de Sílvia. Me colocaram contra a parede, disse. Se eu publicar, perco o emprego. Sílvia ficou em silêncio, depois assentiu. Se publicarmos, não usaremos seu nome. Lúcia baixou a cabeça. Você acha que eu sou fraca? Perguntou. Sílvia não respondeu. Apenas abriu o notebook e começou a digitar. O diretor simpático e o medo dentro do apartamento fornecido pela empresa. Lúcia leu o título e, pela primeira vez, não se sentiu mais uma vítima. Era uma testemunha. E se tivesse que cair, ao menos cairia levando a verdade com ela. Segunda-feira. A reportagem saiu. Sílvia enviou o link às 6 da manhã. Lúcia, sentada na cama, com o cabelo bagunçado, segurava o celular com mãos trêmulas. O diretor simpático e o medo dentro do apartamento fornecido pela empresa. O título estava em destaque na capa da seção Sociedade. Logo nos primeiros parágrafos, o texto de Sílvia cortava como bisturi. Ele não roubou. Não agrediu. Apenas deitou na cama dela, cheirou sua camisola, e falou como um amante saudoso. Mas aquele apartamento não era um lar, era uma armadilha. E ele, o homem com a chave. Lúcia leu tudo em silêncio. Seu nome não aparecia, conforme prometido. O rosto de Manuel no vídeo fora borrado, mas não totalmente. Quem o conhecesse, reconheceria o andar, a voz, o jeito de sussurrar. Sílvia mandou outra mensagem. A matéria viralizou. Se prepara. Agora não tem mais volta. Lúcia não respondeu. Apenas olhou para a luz da janela, o coração vazio. Às 11 da manhã, a Gemar Importações Limitada convocou uma reunião de emergência com todos os setores. Todos os funcionários foram chamados para o auditório do 5º andar, onde geralmente aconteciam as confraternizações de fim de ano. O projetor estava ligado, mas a tela permanecia em branco. O diretor executivo, Sr. Augusto Ferreira, um homem calvo, sempre de gravata borboleta roxa, subiu ao palco. Todos aqui já devem ter lido ou ouvido informações desfavoráveis envolvendo um membro da diretoria, ele começou, em tom grave. Quero deixar claro que a Gemar não acoberta condutas que violem ética ou a lei. Lúcia estava na terceira fileira, sentindo olhares de todos os lados. Augusto continuou. No entanto, exigimos que os colaboradores sigam os canais internos. Divulgar informações à imprensa sem respaldo legal será tratado como infração grave. Ninguém mencionou o nome de Manuel. Ninguém falou sobre o vídeo. Ninguém falou sobre a verdade. Lúcia olhou para Carla, a loira do marketing. Ela estava de cabeça baixa, lábios apertados. Mateus não compareceu. Logo após a reunião, Lúcia recebeu um aviso e devia ir à sala do RH. Patrícia já a aguardava. Agora, sem a polidez de antes, colocou uma pasta sobre a mesa e falou com voz cortante. Verificamos que suas ações têm afetado negativamente a imagem da empresa. Suspeitamos que você tenha divulgado informações não confirmadas à imprensa. Lúcia olhou firme. Eu não menti. Tenho provas. Já entreguei para a senhora. Não há nenhuma prova que comprove a identidade da pessoa no vídeo, disse Patrícia. E se não for possível demonstrar que se trata de um diretor da empresa, não temos base para tomar qualquer medida. Lúcia apertou os punhos. Você vai ignorar que invadiram minha casa? Que fui vigiada, ameaçada. Vai mesmo encobri-lo até o fim? Patrícia apoiou os cotovelos na mesa e ergueu as sobrancelhas. Eu não encubro ninguém. Mas também não permito que uma funcionária cause desordem interna sem autorização. Lúcia se levantou. Estou pedindo licença. Patrícia deu um sorriso frio. Não será concedida.
E a partir de hoje, seu acesso ao sistema interno está restrito. Todos os dados da empresa devem ser devolvidos. Lúcia saiu da sala de RH com a cabeça pesada como chumbo. Ninguém a cumprimentou. Ninguém a olhou nos olhos. Ninguém disse uma palavra. Quando chegou à sua mesa, o computador já havia sido bloqueado remotamente. Mateus retornou no fim da tarde, desviando o olhar. Lúcia não o culpava. Já não tinha forças para culpar mais ninguém. Ao arrumar suas coisas, viu um pedaço de papel caído embaixo da gaveta. Era um bilhete de Carla. Eu sei que você está dizendo a verdade. Eu também tenho medo. Mas ainda não tenho coragem. Desculpa. Lúcia dobrou o papel e o colocou no bolso do casaco. Naquela tarde, Silvia ligou. A matéria está se espalhando muito rápido. Já são mais de 200 mil compartilhamentos em meio-dia. Lúcia sorriu, exausta. Vou ser demitida logo. Então vou com você até o fim, respondeu Silvia. Lúcia sentou-se no sofá. A luz do entardecer atravessava a janela. Ela já não sentia medo. Nem tremor. Nem a sensação de ser presa. Ela havia exposto o predador. Naquela noite, voltou ao apartamento. O elevador estava vazio. Ninguém à porta. Nenhum sinal de arrombamento. Acendeu as luzes, abriu as cortinas, ficou parada no meio do cômodo. O silêncio era tão denso que podia ouvir seu próprio coração. Lúcia olhou ao redor, tentando reconhecer algo familiar. Mas agora tudo tinha o tom da desconfiança. Aquilo já não era um lar, era um campo de batalha. Ela começou a desmontar as câmeras. Tirou cada fita, cada fio, cada suporte. A cada conexão retirada, parecia arrancar um pedaço da angústia de seu peito. Naquela noite, não dormiu. Apenas sentou-se no sofá, abraçada a um travesseiro, esperando o amanhecer. Na manhã seguinte, uma nova mensagem apareceu na caixa de entrada. Remetente, gnoreplay@gmarroglobal.com.br. Assunto, aviso de rescisão de contrato de trabalho. Conteúdo breve. Informamos a decisão de rescindir o contrato de trabalho com Lúcia Fernandes, matrícula 0457, por violação às normas de confidencialidade interna e por danos à imagem da empresa. A decisão é válida a partir do dia 15. Não haverá indenização. Lúcia leu tudo sem sentir nada. Seu coração já estava congelado depois de tantas noites sem dormir. Ligou para a Silvia. Eles fizeram exatamente o que você previu, disse. Eu sei, respondeu Silvia. Só não imaginei que teriam coragem de agir tão rápido. Lúcia riu, seca. Por que acham que eu já perdi tudo? Silêncio por alguns segundos. Silvia perguntou, você vai se mudar hoje à noite? Sim. Não quero ficar aqui nem mais um minuto. Vou chamar o carro. Lúcia ficou em silêncio. À noite, Lúcia estava sentada dentro do táxi. Ao lado dela, uma mala pequena, 6 meses de vida comprimidos em um único volume. Virou-se para trás, olhando o prédio da Gemar. As luzes do 7º andar ainda estavam acesas, o escritório da diretoria. Na sacada, a silhueta de um homem apoiado na grade, mãos nos bolsos. Manuel. Ele sorria. Um sorriso leve, familiar. E levantou a mão, como se estivesse acenando. Lúcia não desviou o olhar. Não abaixou a cabeça. Não se escondeu. Apenas o encarou, até que o táxi virou a esquina. Lúcia se mudou para o apartamento temporário de Silvia, um espaço pequeno, mas iluminado, no 4º andar de um prédio em Santa Cecília. O apartamento tinha música jazz que subia do restaurante do térreo, barulho de ônibus à meia-noite, e uma varanda com vasos de manjericão. Tudo era estranho, mas mais seguro do que qualquer lugar onde estivera nos últimos 6 meses. Fica aqui o quanto precisar, disse Silvia ao ajudá-la a colocar a mala ao lado do sofá. Tenho prazos apertados, mas volto toda noite. E se ele tentar te seguir, já instalei um alarme silencioso.
Lúcia assentiu, o olhar fixo em um pequeno arranhão no piso de madeira. Você está bem? Silvia perguntou baixinho. Lúcia ficou em silêncio por um longo tempo. Depois respondeu. Não. Mas eu não posso desmoronar. Silvia pousou a mão no ombro dela. Então vamos contra-atacar. Na tarde seguinte, Silvia estava no Café Aurora, onde costumava entrevistar fontes. Diante dela, laptop, documentos e uma pilha de jornais antigos enviados pela biblioteca local. Ela seguia os rastros de Manuel Andrade, o diretor elegante por fora, podre por dentro. Gemar era a terceira empresa onde ele ocupava cargo de chefia em 4 anos. As duas anteriores, Estrela Importações e Grupo Alvarães, tinham algo em comum e muitas mulheres pediram demissão nos primeiros meses. Sem denúncias. Sem entrevistas. Apenas notas secas de afastamento por vontade própria. Silvia ligou para uma colega do jornalismo investigativo, Beatriz, que já havia coberto casos corporativos. Você lembra de uma funcionária que saiu do Grupo Alvarães uns 3 anos atrás? Silvia perguntou. Lembro vagamente. Uma tal de Ana Bezerra, era chefe de contabilidade. Muito competente. Sumiu de repente, respondeu Beatriz. Diziam que estava sendo seguida, mas ninguém comprovou. Alguém investigou isso a fundo? Ninguém. Ela nunca quis dar entrevista. E Manuel tinha bons contatos com o alto escalão de RH. Ele abafou tudo. Silvia digitava freneticamente. E-mails antigos, mensagens internas de agradecimento, relatórios de conselho, todos com o nome de Manuel. Ele estava lá, no meio dos elogios, das metas batidas, das confraternizações. Uma sombra refinada escondendo um terror sem nome. Ela redigiu um e-mail para Ana Bezerra, a desaparecida. Assunto: sobre Manuel, se quiser falar, garantimos proteção. Menos de meio-dia depois, Ana respondeu com 2 linhas. Esperei alguém perguntar sobre isso. Estou pronta, desde que minha identidade seja preservada. Silvia virou-se para Lúcia, que estava na cozinha pequena, tomando chá de hortelã. Tem pelo menos 2 mulheres que passaram pelo mesmo que você, disse. Estou reunindo provas para a parte 2. Mas dessa vez, vai ser maior. Lúcia assentiu, pensativa. Se esse artigo sair oficialmente, nunca mais volto para o setor financeiro. Tem certeza? Perguntou Silvia. Lúcia olhou para a varanda, onde as roupas no varal balançavam ao vento. Pensei bastante. Se eu me calar, isso vai acontecer de novo. Com outra pessoa. Com a Carla. Com qualquer uma. E aí, eu não me perdoaria. Silvia se aproximou e entregou a Lúcia uma versão impressa com o título. Quando o invasor é o chefe, a jornada de sobrevivência de 3 mulheres. Lúcia apertou os lábios. Meu nome não está. Não. Eu prometo. Lúcia olhou o título por alguns segundos, depois assentiu. Então escreve. 4 dias depois. A segunda parte da investigação foi publicada online às 8 da manhã. Silvia passou a madrugada editando, revisando com o jurídico, desfocando informações, ajustando vídeos e consultando advogados especializados em imprensa. Título da reportagem que incendiou as redes sociais. O invasor não precisa de máscara. 3 empresas, um nome só. Desta vez, não era só um vídeo. Havia também o depoimento de Ana Bezerra, uma ex-funcionária do Grupo Alvarães, outra mulher que preferiu o anonimato, e um ex-funcionário da área de logística da Estrela que havia visto Manuel usando uma chave reserva para entrar na sala de uma funcionária fora do horário. Lúcia leu a matéria inteira com o coração pesado. Não sentiu alívio. Nem vitória. Apenas uma dor antiga, arrastada por tempo demais sem que ninguém ousasse nomeá-la. As redes sociais explodiram. Milhares de comentários, compartilhamentos e a hashtag essa casa não ouso se espalharam como incêndio. Também fui seguida no trabalho, mas nunca tive provas. Obrigada a quem teve coragem de divulgar o vídeo. Você não está sozinha.
Ser chefe não te dá o direito de ser dono da vida dos outros. Lúcia leu cada comentário, cada palavra. Os olhos marejaram. Mas o que realmente a fez chorar foi um e-mail vindo de um remetente anônimo. Você foi a primeira a se levantar. Eu sei quem é você. E te devo um agradecimento. M. Mateus? Ela não tinha certeza. Mas aquele bilhete curto fez seu peito apertar de dor e de gratidão. Naquela mesma tarde, a Gemar convocou outra reunião interna de emergência. Dessa vez, a imprensa já estava acampada na entrada do prédio. Câmeras, microfones, repórteres, ninguém mais disposto a ficar em silêncio. A imprensa noticiava. Diretor financeiro da Gemar é acusado de violar privacidade de funcionárias. A empresa foi forçada a emitir uma nota oficial. Estamos conduzindo uma investigação interna, colaborando com as autoridades, e suspendemos temporariamente o Sr. Manuel Andrade durante o processo. Lúcia recebeu a notícia por Sílvia. O coração dela apertou. Sílvia sorriu pelo telefone. Derrubamos aquele nome da cadeira. Lúcia não respondeu. Foi até a varanda, olhou o céu de fim de tarde sobre São Paulo e respirou fundo. Ela sabia que ainda não tinha acabado. Mas pelo menos, o silêncio tinha sido quebrado. 2 dias depois da publicação da segunda parte da matéria, o nome de Manuel estava em todos os jornais. Ainda não havia sido indiciado, mas sua imagem mesmo borrada foi identificada em poucas horas nas redes. Seu andar, sua voz sussurrando no vídeo, o sorriso falso do diretor inspiração do ano, tudo foi dissecado sem piedade. Nas redes sociais, a hashtag #EssaPortanaEsua se espalhou rapidamente. Centenas de posts, milhares de comentários surgiam, todos vindos de mulheres anônimas. Que já tinham sido observadas demais no elevador. Tocadas no ombro sem consentimento. Silenciadas sem chance de resposta. Lúcia não acessava mais a internet. Sílvia mandava alguns trechos por mensagem, mas Lúcia só passava os olhos. Ela não queria se afogar no furacão da opinião pública. Ela precisava de silêncio para continuar em pé. Mas o silêncio era artigo de luxo no inferno social. Na quinta-feira, Lúcia recebeu um e-mail do departamento jurídico da Gemar. Mesmo tendo o contrato rescindido e nenhum vínculo legal com a empresa, a mensagem dizia: aviso, a divulgação de informações internas, mesmo de forma anônima, pode configurar violação das leis trabalhistas. Estamos avaliando medidas legais cabíveis. Lúcia soltou uma risada seca. Elas querem me ameaçar até o último segundo, disse para Sílvia. Elas sabem que estão erradas. Só resta o medo como arma, respondeu Sílvia. Mas a lei não protege abusadores quando há provas. Lúcia assentiu. Mas lá no fundo, sentia uma exaustão silenciosa brotar. Desde que a reportagem se espalhou, ela não conseguia nenhum trabalho novo. Cada vez que mandava um currículo, parecia estar enviando um arquivo de áudio embutido. Algumas empresas respondiam com frases polidas, frias. Agradecemos seu interesse. Após análise do perfil, optamos por não seguir com o processo seletivo. Lúcia não precisava que dissessem com todas as letras. Sabia que estavam com medo. Ninguém queria contratar a mulher do vídeo. Sem nome. Sem voz. Sem futuro. Naquela tarde, Sílvia recebeu uma notícia: a Gemar faria uma coletiva de imprensa para o gestão de crise. Convidaram os jornalistas, mas mandaram as perguntas com antecedência, disse Sílvia, irritada. Querem transformar a coletiva em uma exibição de um compromisso com os direitos humanos. Alguém mencionou Manuel? Lúcia perguntou. Não. Absolutamente não. Disseram que o caso está sob investigação e não podem entrar em detalhes. Lúcia riu com desprezo. Como uma sombra que todo mundo vê, mas finge que não existe. Eu vou até lá, disse Sílvia. Não posso perguntar nada, mas vou gravar tudo. À noite, Sílvia chegou em casa e jogou a bolsa no sofá.
Interpretaram bem, disse ela, jogando para Lúcia um pequeno gravador. Augusto, o CEO, leu um texto enorme sobre o ambiente de trabalho seguro, mas não tirou os olhos do papel nem por um segundo. Patrícia só sorria sem graça. Lúcia apertou o play. A voz masculina soou clara. Acreditamos no valor das pessoas. Fizemos todo o possível para criar um ambiente de respeito. Mas lamentamos profundamente se alguém se sentiu inseguro. Lúcia pausou a gravação. Seus olhos já não estavam assustados. Só havia cansaço e um toque de desprezo. Sentiu-se inseguro, ela repetiu. Ou seja, tudo é subjetivo. Nada real. Nada que mereça ser tratado com seriedade. Silvia não disse nada. Sabia que as palavras eram escolhidas para esvaziar a dor. No dia seguinte, algo pequeno mais afiado aconteceu. Lúcia desceu para comprar café. No térreo, um homem sentado no canto da cafeteria a olhou em silêncio. Em seguida, levantou-se e saiu sem dizer nada. Naquela mesma tarde, ela recebeu uma mensagem de número oculto. Você acha que venceu? Não venceu. Só atrapalhou a vida de quem queria viver em paz. Lúcia não respondeu. Mas seu pulso latejava. Naquela noite, com Silvia ainda fora de casa, Lúcia sentou-se sozinha no sofá e reviu os vídeos antigos. Viu seu rosto de semanas atrás assustado, trêmulo, como um pássaro preso. Desligou o vídeo, tirou o pendrive, guardou na gaveta. Da janela, observou a rua. Casais caminhando de mãos dadas. Crianças brincando. Um violão tocava bolero no segundo andar do prédio em frente. O telefone tocou. Lúcia atendeu. É a Lúcia? Voz jovem, feminina. Sim. Meu nome é Renata. Fui estagiária no RH da Gemar no verão passado. Desculpa incomodar, mas o Manuel também me mandava mensagens inapropriadas. Eu não sabia o que fazer. Encontrei seu e-mail na matéria. Lúcia apertou forte o telefone. Você está onde agora? Em Campinas. Saí do estágio no ano passado, mas ainda sinto medo quando lembro. Nunca contei pra ninguém. Só queria dizer obrigada. Lúcia respondeu com a voz embargada. Não. Eu que agradeço você. Na manhã seguinte, Silvia abriu o laptop e mostrou para Lúcia uma planilha. 7 mulheres já enviaram cartas para a redação. 4 pediram anonimato absoluto. 3 disseram estar dispostas a testemunhar, se o caso for para a justiça. Lúcia ficou em silêncio por um longo tempo, depois perguntou. Elas passaram pelo mesmo que eu? Sim. Algumas até por coisas piores, respondeu Silvia. Lúcia olhou para o teto. Ninguém nunca foi preparado para uma guerra assim. Ninguém jamais aprendeu como continuar vivendo depois de ser esmagada dentro de um espaço que deveria ser o mais seguro. Ela sorriu, muito de leve. A gente pode não ter sido as primeiras, mas talvez sejamos as últimas que ele toca. Silvia assentiu. Se uma tiver coragem de falar, outras 10 vão vir depois. Lúcia se levantou e foi até a varanda. Lá de cima, São Paulo seguia barulhenta, agitada, mas para ela, agora, aquilo era o som de uma revolta silenciosa. E ela, uma mulher que havia perdido tudo, estava se tornando o símbolo daquilo que mais assusta o agressor, a palavra comprova. Na segunda-feira de manhã, Silvia entrou em casa com o rosto tomado por uma urgência que não conseguia esconder. Ergueu o celular, mostrando a tela com uma manchete quente do Notícias 24 Horas Brasil. Manuel Andrade é detido para investigação de acusações de violação de privacidade, invasão de domicílio e abuso de poder empresarial. Lúcia não disse nada nos primeiros segundos. Fitava as palavras na tela, como se o cérebro precisasse confirmar mais uma vez que aquilo não era um sonho. Isso é real? Ela sussurrou. Silvia assentiu. A polícia entrou no caso. O vídeo que você gravou foi a peça-chave. Eles validaram a legalidade porque foi filmado dentro da sua casa, com localização verificada e sem edição manipulativa.
Lúcia se sentou. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era como se o corpo estivesse se soltando após uma longa asfixia. Como foi a prisão? Discreta. Foram ao escritório dele bem cedo, antes dos funcionários chegarem. Ele não teve tempo de reagir. Só foi algemado e levado. A notícia se espalhou em menos de uma hora. Lúcia permaneceu em silêncio. Depois disse baixinho: agora ele sabe como é ser invadido. Naquela noite, uma avalanche de artigos, análises e comentários inundou os meios de comunicação da imprensa tradicional às plataformas independentes. O nome Manuel Andrade já não era apenas o de um diretor. Era o emblema de um poder abusado sob silêncio. Muitos leitores voltaram à matéria original de Sílvia. O nome Lúcia nunca fora citado, mas quem acompanhava o caso já sabia de quem se tratava. E algo surpreendente aconteceu, e em vez de ataques, ela passou a ser protegida. Ela arriscou a reputação para nos alertar. Ninguém merece ser demitida por falar a verdade. Lúcia, se estiver lendo isso, obrigada. Lúcia não respondeu nenhum comentário. Mas leu todos. E cada palavra fazia seu peito pesar menos. 3 dias depois, Sílvia recebeu uma mensagem de Ana Bezerra, que havia ficado em silêncio por 3 anos. Enviei minha denúncia. Não posso deixar que outras passem pelo que eu vivi. Logo em seguida, outras 2 ex-funcionárias de Manuel em empresas anteriores também enviaram denúncias. Uma delas, Camila Oliveira, que havia sido secretária dele, escreveu no documento: achei que era paranoia. Mas eu só estava sendo silenciada. Agora, não me calo mais. Lúcia leu as cópias das denúncias que Sílvia lhe mostrou e pela primeira vez em muitos meses, chorou por algo que não era medo. Tá vendo? Ela disse com a voz trêmula: a verdade também contagia. Sílvia apertou sua mão e assentiu. Uma semana depois, a polícia realizou uma coletiva confirmando a detenção de Manuel Andrade para investigação. As acusações incluíam invasão de domicílio, uso indevido de acesso a sistemas de segurança interna, monitoramento ilegal e indícios de ameaça a denunciante. O tribunal anunciou que reabriria todos os registros das empresas anteriores onde ele trabalhou, a pedido dos advogados que representavam as vítimas. No mesmo dia, o setor de recursos humanos da Gemar, em especial a diretora Patrícia, foi suspensa do cargo para apuração de encobrimento, omissão e descumprimento dos protocolos internos de denúncia. Sílvia abraçou Lúcia logo após o telejornal exibir a notícia. Agora a gente não está mais sozinha. Lúcia não disse nada. Apenas pousou a mão sobre o peito. Seu coração, aquele que por meses havia se retraído no escuro, agora batia em um ritmo novo, firme. Naquela noite, o vídeo original, sem rosto borrado, foi validado legalmente e publicado junto à matéria oficial de um grande veículo de imprensa. A legenda sob o vídeo dizia: publicado com autorização da fornecedora do conteúdo e supervisão jurídica. O vídeo viralizou. Em 12 horas, ultrapassou 1,2 milhão de visualizações. Os comentários se sucediam, um após o outro. Esse homem é doente de verdade. Ninguém merece ser vigiada assim. Ninguém. Agora entendo por que mulheres têm medo de falar. Quem filmou é uma heroína da era digital. Lúcia assistiu ao vídeo uma última vez. Ela se viu nas imagens antigas, silenciosa, frágil, resistindo num espaço que se tornará uma prisão invisível. Desligou o vídeo. Levantou-se. Vai aonde? Perguntou Sílvia. Caminhar. Hoje, quero andar na rua sem baixar a cabeça. 3 dias depois, a caixa de e-mail de Lúcia recebeu uma mensagem especial. Não era de amigas. Nem de ex-colegas. Era de um endereço estranho. Reconhecimento.público@gemar.com.br. Assunto: um pedido formal de desculpas e proposta de indenização. O conteúdo dizia:
Nós, da Gemar Importações Limitada, pedimos oficialmente desculpas à senhora Lúcia Fernandes pelos atos e decisões equivocadas que causaram danos graves à sua vida pessoal e profissional. Com base nos resultados preliminares da investigação, oferecemos uma compensação financeira equivalente a 6 meses de salário. Uma carta assinada pela diretoria reconhecendo que sua denúncia foi totalmente legítima, conforme o protocolo, e essencial para o bem coletivo. Também gostaríamos de discutir a possibilidade de uma solução humanizada, transparente e cooperativa com a imprensa, visando restaurar a imagem de ambas as partes. Lúcia leu o e-mail 3 vezes. Estão tentando acalmar a opinião pública, comentou Silvia. Eu sei, disse Lúcia. Mas eu não preciso de pedido de desculpas para saber que fiz a coisa certa. Eu só quero que ninguém mais tenha que viver com medo como eu vivi. Ela não respondeu imediatamente. Apenas salvou a mensagem. E por um instante, sentiu que a balança finalmente começava a pender para o lado da justiça. Naquela noite, Lúcia recebeu uma mensagem de voz de Carla, a jovem loira que um dia sussurrou com medo no refeitório. Lúcia. Me desculpa por não ter ficado do seu lado antes. Mas eu mandei meu depoimento para a advogada da Silvia. Se precisarem, eu testemunho. Obrigada por não ter se calado, como a gente se calou. Lúcia não conteve as lágrimas. Mas, desta vez, não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de quem sobreviveu. Ela olhou em direção à varanda. A brisa da noite estava fresca e suave. Os apartamentos ao redor tinham luzes acesas, pessoas vivendo suas vidas e ela, finalmente, estava livre dentro do mesmo silêncio que um dia quase a matou. Nos dias seguintes ao pedido formal de desculpas e à proposta de indenização da Gemar, Lúcia sentiu uma mudança profunda dentro de si. Não era por causa do dinheiro. Tampouco pelas desculpas que nunca esperou. Mas porque, pela primeira vez, sentia que podia se manter ereta, olhar a vida de frente, sem ser assombrada pelas sombras do passado. Naquela manhã, ela estava sentada à sua nova mesa de trabalho, uma mesa simples, na sede da startup feminista Vozes Livres, onde acabará de aceitar o cargo de chefe de comunicação interna. O espaço era claro, repleto de luz natural, sem pressão, sem olhares de julgamento, sem medo. Silvia entrou, segurando uma xícara de café, com um sorriso acolhedor. Bem-vinda à nova vida, Lúcia, disse ela. Lúcia retribuiu com um sorriso verdadeiro, sem hesitação. Esperei muito por esse dia. Você conseguiu. Silvia colocou o café sobre a mesa. Nem todo mundo tem coragem de fazer o que você fez. Lúcia sentou-se, olhando pela janela. Se naquele dia eu tivesse me calado, tudo teria continuado. E muita gente ainda não teria voz. Silvia assentiu. Justamente por isso precisamos ajudar outras a encontrarem a delas. Naquela tarde, Lúcia recebeu uma ligação de Renata jovem que havia contado sobre as mensagens impróprias de Manuel. Sua voz tremia, mas era cheia de esperança. Lúcia, quero agradecer. Foi por sua causa que percebi que não estava sozinha. Agora estou fazendo um curso de defesa dos direitos das mulheres e me inscrevi numa ONG comunitária. Lúcia sorriu. Fico muito feliz em ouvir isso. Você merece ser feliz e viver com segurança. E você também. Renata respondeu. Você me inspirou. Ao desligar, Lúcia sentiu o coração aquecido por uma nova fé. Uma semana depois, no escritório da startup, Lúcia conduziu a primeira reunião com uma equipe jovem e entusiasmada. Vamos construir um ambiente de trabalho verdadeiramente justo e seguro para todas as mulheres, disse ela. Não só aqui, mas queremos inspirar mudanças na sociedade. Nosso objetivo é que ninguém mais precise passar pelo que eu passei. Marina, uma jovem recém-contratada da equipe de comunicação, perguntou. O que você acha sobre as pessoas que ainda se calam por medo de retaliação? Lúcia olhou para ela. Seus olhos brilhavam como fogo. Por isso precisamos criar uma comunidade segura. Quando temos uma voz coletiva, provas e proteção, ninguém mais está sozinho.
Nesses dias, Lúcia também passou a receber cartas de agradecimento de mulheres anônimas da internet, mulheres que encontraram coragem para contar suas histórias, mesmo sem revelar suas identidades. Uma mulher me escreveu, contou Lúcia a Silvia, durante um café, dizendo que, pela primeira vez em anos, ela dormiu tranquila. Silvia sorriu. Esse é o maior prêmio de todos. Certa noite, ao sair do escritório, Lúcia parou em uma pequena casa de chá. Pediu uma xícara de camomila e ficou observando o vai e vem das pessoas. De repente, uma voz familiar a chamou. Lúcia? Ela se virou e viu Mateus, com um pequeno buquê nas mãos e uma expressão tímida. Eu fiquei sabendo de tudo. Disse ele. Sinto muito por não ter estado ao seu lado antes. Mas queria que soubesse, sempre admirei sua coragem. Lúcia sorriu docemente e aceitou o buquê. Enviei meu depoimento para a advogada da Silvia e ele continuou. Quero ajudar até o fim. Obrigada. Ela disse. Só de saber que você não virou as costas, já é o suficiente. Os dois sentaram e conversaram como velhos amigos reencontrados. Tocaram nas memórias dolorosas, mas também cheias de esperança. Na sexta-feira, no Tribunal de Justiça de São Paulo, começou a audiência preliminar do julgamento de Manuel. Lúcia, junto de Ana Bezerra, Camila Oliveira e Carla, mulheres que tiveram a coragem de falar, testemunharam diante do juiz, apresentando as provas e os relatos que haviam reunido com tanto esforço. O juiz escutou uma a uma, com atenção e seriedade. Quando chegou a vez de Lúcia, ela se levantou. Sua voz era firme. Perdi muita coisa, segurança, trabalho, amigos, e às vezes até a mim mesma. Mas estou aqui para afirmar que ninguém, nem chefe, nem colega, tem o direito de invadir a privacidade alheia. Quero que este julgamento sirva de alerta para todos que acham que podem fazer isso sem consequências. Uma leve salva de palmas ecoou no fundo da sala. Poucas, mas suficientes para que ela se sentisse apoiada. Ao sair do tribunal, uma repórter se aproximou. Como você se sente após a primeira audiência? Lúcia sorriu. Seu olhar tinha uma nova firmeza. Me sinto um pouco mais livre. Mas justiça não é só punir alguém. É construir uma sociedade onde ninguém precise viver com medo. A repórter anotou enquanto as câmeras se voltavam para ela com respeito. Com o passar do tempo, Manuel foi condenado à prisão pelos crimes de violação de privacidade, ameaças e abuso de poder. Funcionários do setor de RH também foram investigados a fundo e demitidos. A Gemar modificou sua política interna, implementando treinamentos sobre direitos dos funcionários, proteção a denunciantes e transparência nos procedimentos de denúncia. Certa manhã, Lúcia recebeu uma carta manuscrita, sem nome do remetente. Apenas dizia: se você sentir medo, lembre-se de que você já venceu. Ela segurou o bilhete, olhando pela varanda do escritório, onde a luz da manhã atravessava as folhas das árvores. Sorria. Não pelo orgulho de ter vencido, mas porque agora, ninguém mais ousaria invadir seu espaço. Nem seu corpo, nem sua confiança. Finalmente, Lúcia sentou-se à sua mesa e colou um bilhete. Se naquele dia eu tivesse sentido medo, tudo teria continuado. Era um lembrete. Um compromisso. E um convite para qualquer um que ainda vive no escuro: levante-se, fale, resista. A história de Lúcia nos lembra que a privacidade e a segurança pessoal são valores sagrados, que não podem ser violados nem no trabalho, nem dentro de casa. O silêncio só fortalece os abusadores. Falar com coragem, manter a fé e lutar com persistência não só protege quem fala, mas também abre caminho para justiça e mudanças reais. Cada voz verdadeira tem o poder de romper o ciclo do silêncio. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.